Olá pessoal, eu sou Fernando Palhano, estou aqui para mais um Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outro apô qualquer, aporta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar, divulgue o nosso trabalho nas redes sociais e, se quiser, contribua conosco passando um pix para contato@papoapô@gmail.com. Sejam muito bem-vindos a essa conversa. Hoje nós vamos seguir viajando, como em todos os episódios deste podcast, nessa temporada. Mas no episódio passado, no último episódio do Papo a Pô, sem brincadeira, no último episódio, e, Fernando, presta atenção, último não, penúltimo. Nós ouvimos uma conversa e uma história fantástica sobre uma jornada a Santiago de Compostela. Se você não ouviu ainda, depois de ouvir esse episódio, vai lá escutar e ouve os outros episódios do Papo a Pô também. Temos histórias fantásticas, histórias maravilhosas durante toda essa temporada. Como a gente estava falando sobre uma jornada a Santiago de Compostela, hoje nós vamos seguir conversando sobre jornadas e sobre viagens. Mas a viagem hoje é na literatura. A gente vai conversar sobre a jornada do herói e sobre um livro que é uma das maiores experiências de viagem da minha vida, que é a Divina Comédia. Para começo de conversa, vamos deixar muito explícito que eu sou um grande especialista em nada. Nós estamos aqui para conversar, para trocar experiências, para que eu conte a vocês um pouquinho sobre como é que eu cheguei até aqui nesse tema, o que me fez pensar em conversar com vocês sobre isso, para que vocês me contem também como é que vocês já viajaram na literatura. Então vamos lá? Por volta de uns 10, 12 anos atrás, eu estava fazendo faculdade de letras e a gente estava estudando teoria da literatura. E eu tinha um professor, e aí eu queria fazer desse episódio também uma grande homenagem a esse professor, o professor Medeiros, teoria da literatura. Foi um professor que me fez viajar muito. E um professor que, como tantos professores, é tão bom, né, quando a gente encontra um professor que mostra caminhos pra gente, que não força a gente a caminhar, mas que aponta como e que dá ferramentas para que a gente caminhe. E eu me lembro muito que as aulas do professor Medeiros eram deleite puro. A gente ia, a aula começava de 6h45 da noite, ia até umas 10 horas, e eu me lembro demais da gente estar lá conversando, parava um pouquinho no meio do caminho para sair, tomar uma água, um café, e voltava para a aula. E quando chegava por volta das 9 e pouco, já quase no final da aula, o professor voltava para a primeira linha do primeiro texto que a gente estava discutindo. E aí, para arrematar toda aquela conversa. E aí eu me lembro da sensação de arrebatamento, porque a sensação era muito essa, um êxtase que eu particularmente sentia quando eu dava conta que toda aquela conversa, toda aquela viagem tinha sido provocada pela primeira frase do texto que a gente ia discutir. Como isso era instigador, como isso era estimulante. A gente saía, eu falo eu, mas o grupo acabava se contaminando muito por essa. Claro, a gente está falando de literatura. Então, vou terminar meu raciocínio, depois eu faço esse parêntese. Então, claro que tinha gente que saía sem levar aquilo tudo a sério, mas para quem levava aquela conversa toda, era um deleite, era de fato uma conversa de sair lá de alma cheia e não pesada, mas de alma preenchida, vamos dizer assim. E aí o parêntese que eu disse que ia fazer, e esse episódio dessa conversa de hoje vai ser cheio de parênteses, vocês vão me acompanhando aí, que a gente vai alinhar tudo lá no final. Então, um parêntese inicial. Muita gente, quando vai pensar em literatura e quando está estudando na faculdade, tem muito isso, é o pensamento do para que isso vai me servir, para que eu quero estudar literatura, para que isso serve. E aí a gente tem toda uma visão muito utilitarista
das coisas, dos saberes, dos conhecimentos. A gente quer que as coisas façam algum sentido prático. Não tem muito tempo que a gente viu nas redes sociais uma polêmica sobre o Teorema de Pitágoras. E era um influenciador que eu acho até um cara legal, e ele falava sobre o Teorema de Pitágoras e dizia: até hoje não usei, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou usar, porque se não fosse para isso, não tinham me ensinado na escola. E talvez o grande problema seja a forma como a gente está ensinando as coisas na escola. Mas vocês estão vendo que eu estou viajando, né? Vamos voltar. Na literatura, a minha concepção é que, de fato, a literatura não serve para nada. Estudar literatura não serve para nada. E é maravilhoso que seja assim. A gente precisa aproveitar a literatura e outras expressões artísticas e outros momentos da vida sem esperar nada em troca deles. Eles são proveitosos porque eles são bons, porque eles são bonitos. E aí entra mais uma outra questão que é muito subjetiva também, que é o bonito. O que é bonito? Para mim, o bonito é uma coisa, para você o bonito é outra, e o prazeroso para mim é uma coisa, para você é outra, e tá tudo certo. É isso mesmo. É importante que a gente se desvincule dessa necessidade de usufruir, de tirar proveito do que não precisa que se tire proveito. Se tivermos que aproveitar alguma coisa, vai ser por acidente, por consequência, mas não por objetivo. E aí a minha cabeça faz um retorno lá atrás, faz uma viagem, né? Vamos seguir viajando. Faz uma viagem lá atrás, lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a minha geração ela foi adolescente assistindo a MTV Brasil. E a programação da MTV tinha uma faixa de horário, uma vinheta em que ele aparecia lá a chamada na televisão: desligue a TV e vá ler um livro. E eu não sei se muita gente foi ler um livro naquele momento, ou se simplesmente desligava a TV e ia fazer outra coisa, se mudava o canal e continuava na TV, mas isso acabou reforçando uma ideia de que o livro era era superior à televisão, no sentido de que o livro vai lhe trazer alguma coisa de boa, vai lhe dar proveito. É isso que a gente está pensando. E na minha concepção, o livro ele não precisa ser encarado dessa forma. A leitura ela deveria ser encarada como um momento de prazer, como qualquer outro, como assistir o Big Brother, por exemplo. Tanto faz o prazer, que se você sente prazer assistindo ao Big Brother, se você sente prazer com o livro, esses prazeres eles são equivalentes. Acho que talvez a gente tenha mais problema com leitura hoje, porque a gente obriga as pessoas a crescerem intelectualmente. A gente espera que as pessoas cresçam intelectualmente lendo, e isso deveria ser consequência e não objetivo. Fernando, então quer dizer que não é para ler, não. Não, é para ler. É para ler. A gente viaja demais com leitura. Mas a leitura deveria ser um momento de ócio. Aquele momento em que a gente está querendo não crescer. Eu não estou fazendo isso para o meu engrandecimento, eu não estou fazendo isso para a minha capacitação, eu não estou fazendo isso para ser um profissional melhor. Não, eu estou fazendo isso simplesmente porque eu quero espairecer, porque eu quero descansar, porque eu quero fazer nada. Eu quero ter um momento de ócio. E aí a gente também está num momento muito de ócio produtivo, né? Até o nosso ócio, a gente se cobra que ele produza, que ele traga resultados. E a leitura, ela pode, eu vou reforçar isso, ela pode, em consequência, me trazer algum retorno, mas ela não precisa disso, ela só precisa me fazer satisfeito, ela só precisa me agradar. Então, fechando esse parêntese da leitura e da necessidade ou não de ler, né? Então a gente fecha esse parêntese e vai voltar para um pouquinho para a jornada do herói.
Vamos voltar para o nosso itinerário, então. A jornada do herói é um modelo de história, um modelo de narrativa que está presente na história da humanidade desde sempre. Desde sempre nós estamos ouvindo falar, nós estamos ouvindo histórias que seguem esse padrão, que seguem esse modelo. Claro, enquanto modelo, é um conceito, tem a ver com teoria, mas isso não interessa pra gente muito agora. A gente só vai entender que a jornada do herói, ela é um modelo de história que é cíclico. Cíclico porque ele começa num ponto, o herói, a heroína, começa num ponto, ela começa o seu chamado à aventura, ele inicialmente se recusa, depois ele vai lá e aceita, vai ter alguém que vai ajudar, vai começar a enfrentar provas, encontrar aliados, até chegar em um caminho onde ele vai culminar com a recompensa da jornada, a razão de ser da jornada. Após isso, o herói, a heroína, vai retornar para casa trazendo a sua recompensa, trazendo o seu prêmio. Ele volta melhor do que ele saiu. Então é cíclico porque ele começa num ponto e termina no mesmo ponto. Mas é uma jornada de evolução, é uma jornada de melhora. E olha como é interessante pensar sobre isso, pensando naquela ideia da literatura que a gente estava trazendo ainda agora, né? A literatura, ela não necessariamente serve para nada, mas ela muitas vezes vai ser para a gente, a leitura vai ser para a gente a jornada do herói. A gente vai chegar, a gente vai se deparar com uma certa leitura, com uma certa obra, enfim, com um certo estudo, e inicialmente a gente pode querer fugir dele, a gente pode querer recusar, mas à medida em que a gente vai encontrando os caminhos, encontrando os passos, encontrando os aliados, a gente vai acabar tendo a nossa recompensa. E aí eu me lembro de quando eu fui fazer a minha primeira leitura da Divina Comédia. Estava cursando a disciplina de Introdução à Literatura Ocidental. A literatura que a gente estuda na universidade, assim como nas escolas, ela é muito voltada ainda para o que se produziu no que a gente chama de Ocidente, né? Essa literatura basicamente europeia e depois americana, fortemente influenciada pela Europa, claro. E nessa disciplina, o professor Medeiros trazia para a gente uma discussão sobre a leitura dos clássicos, por que ler os clássicos, e para arrematar essa discussão sobre por que ler os clássicos, ele nos propunha a leitura de clássicos. Então nós tínhamos diversos livros, 12 livros eu acho, e a turma dividida em grupos fez a leitura de pelo menos 3 desses clássicos, porque cada grupo teria que apresentar um, debater outro e relatar um terceiro. Como a gente não tem cultura de ler, muitas vezes era o primeiro contato que a gente tinha com leitura, essa leitura desses clássicos. E o meu grupo ficou responsável por apresentar a Divina Comédia. E de cara eu já tive um medo muito grande, eu já fiquei muito assustado, porque é poema, que aí só um parêntese, não, poema é diferente de poesia. Poema é aquela forma, é verso, muitas vezes, mas não necessariamente rima, ritmo, né? Poesia é imagem, poesia é fuga do óbvio, é fuga do clichê. Então, são coisas diferentes. Mas a Divina Comédia é poema que foi escrito em italiano de, sei lá, da Renascença, final da Idade Média. Então eu fiquei muito assustado com aquilo, mas não tinha jeito, a gente teve que ir. Eu me lembro de outra aula que a gente teve durante essas conversas sobre teoria da literatura e fundamentos da literatura, e o professor Medeiros trouxe pra gente a imagem. E aí, quando eu digo que poesia é imagem, muitas vezes ela brota de onde a gente nem está esperando, mas o
professor Medeiros fez uma comparação da leitura do clássico com uma maratona. A pessoa que vai correr uma maratona, ela se prepara durante muito tempo e esse preparo é doloroso, esse preparo não é simples, não é fácil. São 42 quilômetros correndo. Então, é quase sobre-humano, ultrapassa vários limites físicos. Não é de se esperar que isso seja feito sem esforço. Uma maratona dói, uma maratona faz sofrer. Porém, o final da maratona é extremamente prazerosa para quem conseguiu concluí-la. Acho que é bem como deve ser a sensação lá do Caminho de Santiago de Compostela. É um caminho doloroso, mas o final dele é muito recompensante. A leitura do clássico, ela é também nesse sentido. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura mastigada, ela não está tudo entregue para a gente. No entanto, é um livro, é uma leitura tão forte, tem reflexos tão fortes na nossa história, que a gente vai se reconhecendo e se conectando com essa leitura à medida em que a gente vai avançando, à medida em que a gente vai lendo. E quando finalmente a gente chega ao final, a sensação de prazer é fora do normal, é indescritível quase. E aí eu me lembro também dele falando sobre o Dom Quixote. O Dom Quixote é um clássico. E aí ele dizia, uma pessoa super intelectual, com bagagem enorme de inúmeras leituras. E aí ele falava sobre o Dom Quixote, dizendo que era um livro que ele não tinha pressa nenhuma para ler. Era um livro para ler durante toda a vida. Dizia que tinha comprado uma edição belíssima do Dom Quixote e não estava devorando o livro. Não, ele estava lendo durante toda a vida. Também é essa viagem que a gente faz como se fosse uma viagem de carro para um lugar que a gente não conhece e a gente vai devagar, aproveitando a paisagem, parando, descendo do carro, observando aquele ponto e depois retomando e seguindo o caminho. O do deleite da viagem na literatura vai sendo parecido também com essas viagens físicas que a gente faz. Na Divina Comédia, eu me lembro muito que depois do meu susto inicial, depois da minha rejeição, vamos chamar assim, né, a recusa do chamado, né? Eu sou o herói da minha própria leitura, da minha própria jornada do herói na leitura da Divina Comédia, mas depois da recusa, a gente vai lendo, e aí, para quem não conhece a Divina Comédia, ela é dividida em 3 livros: o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E Dante vai contar a história de como ele vai visitar o inferno, vai ver os castigos que os mais diversos pecados causaram. Depois ele vai para o purgatório para ver o que é que as almas que ainda têm a salvação precisam passar para expiar aqueles pecados e irem para o paraíso. E depois as bem-aventuranças para quem foi joinha. E aí, é claro, existe uma tendência moralizante no que Dante estava escrevendo. Ele queria mesmo educar o povo. Ele queria educação moral mesmo. E aí, se a gente vai hoje na Divina Comédia tentando ou querendo culpar Dante pelo que ele escreveu, a gente vai achar muito moralismo, muita condenação, e aí a gente pode simplesmente ignorar tudo de belo que existe lá na comédia. Quando a gente entende a comédia um reflexo de um tempo em que ela foi escrita com esse objetivo, e a gente deixa isso de lado, criticando também, se quiser, né? É possível, lógico, mas aproveitando a poesia da coisa, é de um jeito que a gente vai acompanhando a jornada de Dante, e como a leitura, ela eu vou chamar de sofrida, mas é esse sofrimento do treinamento da maratona. É um sofrimento que a gente está enxergando o que é que vem de bom mais para frente. À medida em que a gente vai andando, a gente vai sentindo as dores do inferno, vai sentindo lá no purgatório, cada degrau que se sobe no purgatório, a gente vai se sentindo mais leve, até chegar no paraíso, ver a roda dos beatos. E eu me lembro muito que quando eu estava fazendo essa leitura, a sensação que na hora que Dante chega no paraíso e ele visualiza
a roda dos bem-aventurados, aquele festival dourado, aquele festival de bem-aventuranças. Quando eu cheguei nesse momento, eu disse, não, peraí, agora eu preciso parar. Eu preciso voltar um pouquinho. A gente vai entrando tanto nessa viagem que chega num ponto que eu disse, não, se eu não parar agora, eu não vou aproveitar o prazer dessa imagem, o prazer dessa beleza toda. E é nesse momento, dessa beleza toda, que a leitura da Divina Comédia me causou, que a gente vai chegando ao final desse episódio do Papapô. Acabou que ele foi um grande elogio ao professor Medeiros por todas as viagens que ele me proporcionou enquanto leitor e enquanto estudante. E eu queria que fosse também um grande elogio a todos os professores que fizeram você, que está me ouvindo, viajar também. Espero que a sua mente tenha viajado e tenha ido encontrar esse professor, institucional ou não, daqueles professores que a vida nos deu também. E se você, em algum momento, começou a ler um clássico e desistiu dele, quem sabe esse não é o pontapé para você voltar a essa leitura? Quem sabe você não encontra prazer nela agora? A própria Divina Comédia está aí, em domínio público, à disposição para a gente pegar e para a gente ler. É poema, gente. A gente não está acostumado a ler. Vai ser difícil, mas faz parte. É como a maratona. Nem sempre vai ser prazeroso, às vezes vai ser dolorido, mas o final vai compensar muito. E como já é costume aqui no Papapô, vamos fazer a leitura de um trecho da própria Divina Comédia para encerrar esse episódio. Nesse trecho, Dante está no final da subida do purgatório, já começando a ver as maravilhas do paraíso. Canto 29. Como mulher em seu amor beata, as suas palavras completou cantando Beati quorum tecta sunt peccata. E como escolhe uma das ninfas, quando vagando vão pela floresta inteira, uma do sol da sombra, outra escapando. Veio subindo a margem da ribeira, e eu, ao seu breve passo, o meu paciente, pautando, a acompanhei da minha beira. Depois de andar 100 passos para frente, chegamos a uma dobra do filão, que o meu rumo volveu para o nascente. E após mais uma curta progressão, seguindo sem parar, ela voltou-se a mim dizendo: Ora, olha e escuta, irmão. E eis que um súbito brilho perpassou todo o recanto da imensa floresta, que um grão lampejo se me afigurou, mas porque um raio como vem não resta, e aquele mais e mais resplandecia, eu ficava a pensar, que coisa é esta? Vagava ora uma doce melodia no ar luzidio, que fez o justo meu desdém clamar de Eva a ousadia, que lá, onde a lei cumpriam a terra e o céu recém-criada, e a única mulher não suportou perdurar sob um véu, que se ela houvesse optado a obedecer, teriam tocado a mim tantas delícias, por toda a vida desde o meu nascer, enquanto andava entre tantas primícias, e do eterno prazer todo surpreso e desejoso de ainda mais letícias, à nossa frente, como um fogo aceso, tornou-se ar sob a folhagem densa, e veio um canto ao meu ouvido teso. Ó musas, se por vós só malquerença, fome, sede sofri e destino adverso, é o uso de pedir-vos recompensa. Ora, das fontes de Helicono asperso, que Urânia com seu coro a voz me alente, para um árduo tema proferir em verso. Em 7 árvores de ouro à minha frente, era falseada a minha percepção, pela distância ainda entre nós presente, mas ao chegar-lhes a aproximação, em que o objeto comum, que o senso engana, nenhuma ocultaria sua condição, a virtude da qual o juízo emana, candelabros me fez reconhecer, e nas vozes do canto ouvir Hosana. Ao alto, estava esse conjunto a arder, bem mais claro que lua no sereno, à meia-noite e a meio mês vencer. Eu me voltei de maravilha pleno ao bom Virgílio, que com silenciosas demonstrações de pasmo fez-me aceno. Depois voltei-me a olhar as portentosas peças, que vinham para nós tão lentas que dariam ganho até a novéis esposas. Então, Matelda, por que só contentas de fulgor dessas luzes tua mirada, e ao que lhe vem atrás nem mesmo atentas? Gente, qual por seu chefe comandada, em brancas vestes passava em seguida. Candura igual aqui não é encontrada,
encontrada. Tão clara era a água na margem florida, que nela minha imagem divisei, como por espelho refletida. Quando da margem tal ponto alcancei, que só a água mantinha-me distante da procissão, a mirá-la parei, e vi que as chamas que iam adiante, o ar atrás de si deixando tinto, como pincéis guiados a talante, tracejavam o céu certo e distinto, em 7 listras, com as mesmas cores que arco fazem ao sol e a Adélia cinto. Esses, como estandartes vencedores, para além corriam da minha visão, de 10 passos distando os exteriores. Sob tanto céu da minha descrição, 24 senhores, com a prescrita coroa de lírios como galardão, vinham cantando: sejas tu bendita entre as filhas de Adão, e abençoada em eterno a beleza que te habita. Depois, na fresca relva delicada que a mim surgia de outra beira, donde já havia saído gente grada, como a estrela, outra estrela corresponde, surgiam a seguir 4 animais coroados, cada um de verde fronde, e dotados de 6 asas, as quais eram cheias de olhos, que aos de Argos, se fossem vivos, seriam bem iguais. Não os descrevo mais, que outros encargos vedam minha instância, das rimas no jogo, e me obrigam a gastos menos largos. Mas leias Ezequiel, que os pintou, logo que os viu, quando do frio chegar tropéis sentiu, de vento e tempestade e fogo. Eram como lerás em seus papéis os daqui, só com o número alterado de asas, que João, porém, confirma em 6. Havia no espaço entre eles ajustado um carro de 2 rodas triunfal, que do colo de um grifo era puxado, que alto estendia suas asas por igual, para os 2 lados da mediana lista, de modo a lhes poupar dano fatal. Muitos subiam a se perder de vista, de ouro qual toda, de ave a sua figura, branca restante de vermelho mista. Carro, Roma não viu de tal feitura, para saudar o africano ou então Augusto, e até o do sol não lhe estaria à altura. O do sol, que desviado foi combusto pelas preces da terra amedrontada, quando secretamente Zeus foi justo. E 3 damas dançavam na calçada direita, em círculo, rubra a primeira, tão que no fogo não seria notada, outra era tal como se fosse inteira de esmeraldas, e toda parecia neve recém-caída essa terceira. Ora, da branca era aparente a guia, ora da rubra, e pelo canto desta alentava-se a dança ou esmorecia. Outras 4 na esquerda faziam festa, vestindo púrpura e seguindo o jeito de uma delas com 3 olhos na testa. Após o grupo que já expus direito, 2 velhos vi, trajando vário e raro, mas semelhantes em brio e respeito. Um deles parecia ser do preclaro Hipócrates aluno, que natura criou para o animal e ela mais caro. O outro demonstrava oposta cura, com uma espada aguda e fulgurante, tal de para cá do rio causar tremura. Vi depois de humilde semblante, e atrás de todos vir sozinho um velho, de olhar dormente, embora penetrante. Desses 7, o vestir era parelho ao dos primeiros, mas a testa teso, sem lírios. Seu diadema era vermelho, de rubras rosas, tais que eu não surpreso. Seria se alguém tivesse presumido que tivessem na testa um fogo aceso. Chegando o carro à minha frente, ouvido foi um trovão, e essa gente altaneira pareceu ter seu avanço impedido, parando aí com as insígnias primeiras. O Papo a Pô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. A nossa equipe é formada por Priscila Simas, que faz a coordenação digital, design do nosso Instagram, edita os vídeos que vão para o nosso YouTube e também é nossa assistente de produção. Hanna Nery é nossa editora freelancer e Júlio Lima, nosso assessor para assuntos musicais. Fátima Araújo, Elri Costa, Vera Pinto e eu, Fernando Palhano, somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por conta de Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar qualquer quantia em nosso Pix, contato papoapô@gmail.com. Você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando de animais abandonados, porque 40% de tudo que você doa é para eles. Nessa temporada estamos contando histórias de viagens das mais diversas. Se você quiser contar a sua história de viagem pra gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o e-mail contato@gmail.com. O material usado para este episódio do Papo a Pô é a Divina Comédia, edição da editora 34, com tradução e notas de Ítalo Eugênio Mauro.
As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. Para manter o distanciamento social e preservar a nossa vida e a nossa saúde, o Papo a Pô é gravado em nossas casas. Papo a Pô. 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 Papo a Pô, yes.